O nome disso é opressão. O nome disso é humilhação. E a Bíblia fala que Deus exalta o humilhado. Olha o que está escrito aí. Olha a palavra de Deus. Olha lá. Fizeram os filhos de Israel o que era o quê? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Ixi. Era para fazer o que era mal ou era para fazer o que era bom? Hã? Era para fazer o bem ou era para fazer o mal? Era para fazer o bem. Mas os filhos de Israel, eu não sei o que deu na cabeça deles, que eles resolveram a fazer o que era mal. O que é fazer mal perante a Deus? Fazer o que é mal perante a Deus seria o que então? Hã? O que é mal perante a Deus é aquilo que Deus não quer que você faça. Às vezes pode ser até bom para você, mas não é bom para Deus. Às vezes você até se alegra naquilo. Você até tira proveito daquilo. Mas se for passar pela luz da palavra de Deus, o que você está fazendo pode ser bom para você, mas Deus não está se agradando. Quem compreende? Quem compreende? E isso resulta em quê? No que é mal. Aonde é que está escrito lá tem um salmo que fala assim: confia no Senhor e faz o bem. Tem uma palavra que fala assim: Deus exige de mim, exige de você, exige de nós que confiamos nele, que confiemos nele primeiro. Olha lá. Aí é salmo o quê? 37:3. Olha lá. O que Deus está falando? Confia no Senhor e o quê? Hã? Olha lá. Confia no Senhor e faz o mal, é isso? Esse fazer o bem é o quê? É fazer a coisa certa. É não pender nem para a direita nem para a esquerda. É fazer o que é certo. E o fazer o que é certo, muitas das vezes, exige de nós o quê? Confiança em Deus. Porque às vezes o certo que você quer fazer é o erro ou é o errado para muita gente. E quando você escolhe fazer o que é certo, aí você é criticado por quem não aceita você fazer aquilo. Você é achincalhado por quem não quer fazer. Você é discriminado por quem não quer fazer. Você é zombado por quem não quer fazer. Mas o que a Bíblia fala? Confia no Senhor e faz o bem. E o que mais? Habita na terra e alimenta-se da verdade. Olha lá. Agrada-te do Senhor. Isso aí a gente já teve aula, seminário, curso intensivo, que o apóstolo às vezes dura 3 horas, só para ensinar a gente a essas coisas, para que a gente não venha fazer coisa errada lá. Mostra lá. Agrada-te do Senhor. O que é agradar-te do Senhor? Não é agradar ao Senhor, é agradar dele, do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Eu não me agrado de Deus porque ele exige umas coisas que eu não posso fazer, mas mesmo assim eu vou agradar dele. O jovem fala: eu não me agrado de Deus porque ele exige que eu largue as drogas, mas mesmo assim eu vou me agradar dele e vou largar as drogas. Porque quer queira, quer não queira, o que Deus fala, o que Deus manda é a pura verdade. E os filhos de Israel
não sei o que passaram pela cabeça deles, que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Pagou caro por isso. Pagou caro. Quando eles se deram conta da besteira que fizeram, a vaca, como é que tem um ditado que fala, lá em Minas fala, a vaca já tinha ido para o brejo. Fala aqui também? Fala aqui também? Quer dizer que a situação deles já tinha virado numa doença crônica. Quando eles se deram conta que estavam fazendo o que era mal perante a Deus, eles já estavam numa situação que o braço do homem não podia fazer mais nada. Olha lá. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Quer dizer que, até então, qualquer exército que Israel enfrentasse, Israel tinha vitória, mesmo sem nenhuma prática de guerra. Mesmo sem nenhuma prática de guerra, não tinha nenhum perito, não tinha nenhum guerreiro especial. Era tudo porque confiavam em quem? Em Deus. E de repente, eles perceberam, os medianitas perceberam que Deus já não estava mais com eles. Diz a Bíblia que o Senhor, por causa disso, os entregou. Entregar quer dizer o quê? Ele entregou nas mãos dos medianitas. Entregar quer dizer o quê? Quando você entrega uma coisa para mim, você fez o quê? Você me deu. Quando eu entrego uma coisa para você, o que eu fiz? Eu dei para você. Misericórdia, eu não tinha nem pensado nisso ainda. Deus pegou Israel, os israelitas, e deu para quem? Para os inimigos. Para os inimigos. Como é que ele percebeu isso? Como é que Israel percebeu que eles tinham sido entregues nas mãos dos inimigos? Porque eles não conseguiam vencer mais os seus inimigos. Deviam ter pensado assim, tem alguma coisa errada. Todas as vezes que a gente saía à guerra, a gente vencia. Quer tinha um exército grande, quer tínhamos um exército pequeno, seja lá qual fosse a quantidade de soldados, de guerreiros, a gente enfrentava qualquer tipo de exército e a gente vencia. Agora a gente não está conseguindo vencer, ainda que seja um exército inferior ao nosso. Aí eles perceberam que não se tratava de manuseio de espada, não se tratava de prática de guerra, porque alguém vacilou, porque alguém não conseguiu. Não, se tratava da ausência da presença de Deus. Quem compreende? Eles perceberam que haviam sido entregues nas mãos dos midianitas quando começavam a perder nos pequenos detalhes. Por menor que fosse a guerra, a batalha, eles voltavam derrotados da batalha. E isso não é normal para quem tem a unção de quem? Davi foi sozinho contra o exército dos filisteus, e ainda mais para enfrentar o maior guerreiro que essa terra já viu. E ele sozinho, sem arma, sem espada, sem bazuca, apenas com um punhadinho de pedra e uma funda. Parecia até mais piada, mas foi com uma funda, um brinquedo de menino, que ele derrotou o guerreiro mais valente que essa terra já teve. Porque a unção de Deus estava na vida dele. Pode glorificar, é isso aí.
Quem compreende? E diz lá, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, prevalecendo o domínio. O que é domínio? Domínio é o quê? Quando você domina, o que aconteceu? Quando eu domino alguma coisa, o que aconteceu? Eu tenho o controle. Quando você domina, você está o quê? Controlando. Quer dizer que os medianitas prevaleceram dominando Israel. É tudo que o diabo quer, é dominar o povo de Deus. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Você acha que tem alguém querendo dominar a igreja de Jesus por aí? Querendo controlar a igreja de Jesus? Controlar a igreja mundial? Controlar a minha vida, a sua vida? Controlar a vida do apóstolo? Sabe que tem alguém querendo? Claro que tem. Claro que tem. Antes de Israel fazer besteira, o inimigo prevalecia? Não ouvi. Não ouvi. Antes de Israel fazer o que era mal, o inimigo dominava? Não, porque o domínio estava nas mãos de Israel. Quem dominava a situação era Israel. Isso quer dizer que quem tem que dominar é você. Você que tem que dominar o diabo, controlar ele, não ele controlar você. É você que tem que controlar a situação, não a situação controlar você. Imagina você sendo controlado pelo diabo. Imagina isso. O que o diabo faria com você? Agora, pensa o contrário. Imagina você dominando o diabo. O que você faria com ele? Aonde é que está lá na Bíblia que o pai do menino veio e se ajoelhou e pediu para Jesus ter compaixão dele, porque o filho dele era dominado por um demônio? Quem já leu isso? É Mateus ou é Lucas? Eu quero aquela parte, essa aí. Aí é o que? Marcos 9, versículo 18. Olha lá. Olha aí uma situação do domínio de Satanás. Olha lá. Olha o que o diabo faz quando ele resolve dominar alguém. Olha aí, ó. E esse, onde quer que o apanha, se é o pai do menino falando para Jesus, lança-o por terra. O diabo faz o quê? Lançar por terra quer dizer o quê? Derrotar a pessoa. Onde quer que o apanha, apanhar é o quê? Quer dizer, aquele menino estava entregue nas mãos de quem? Você apanha com o quê? Não é com as mãos? Então o diabo apanhou o menino e lançava o menino aonde? Aonde, gente? Na terra, lá, bota lá. Onde quer que o apanha, lança-o por terra. E o quê? E ele que? Espuma. Faz o quê? Rilha os dentes. E o quê? E vai se definhando. Esse é o domínio do diabo. Tem uma parte aqui que fala que ele é jogado na água e no fogo também. Não sei aí. O diabo, quando via um fogo, jogava o menino. Quando via água, jogava o menino. Isso representa o que mesmo? O domínio do diabo. Quando o diabo domina alguém, ele tem várias formas de humilhar aquele alguém. Ele tem várias maneiras de humilhar aquele alguém. Ele põe a mão na saúde e humilha com a doença. Põe a mão na vida financeira e humilha com a miséria. Põe a vida na família e humilha com a destruição de drogas, sabe, separação e tudo mais.